Queridos irmãos e irmãs, catequistas, povo amado de Deus, mais um vídeo de formação dessa série de formações básicas, para os nossos catequistas. Durante todos esses vídeos que nós já fizemos, que foram 12, um número muito simbólico também para nós, e foram 12, nós fizemos um caminho como que uma introdução básica a todo o processo de iniciação cristã, até agora. E vamos continuar nesse caminho, porque nos próximos encontros, se Deus quiser, nós faremos aí um aprofundamento nas etapas, O que é o querigma, o que é o catecumenato, o que é a mistagogia, o que é a iluminação. Todas essas etapas nós vamos falar de maneira simples. Em cada vídeo nós vamos falar um pouco de cada um, bom? E nós vamos continuar nesse caminho aqui. Peço que você compartilhe esse vídeo com todo mundo, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu ok, deixe o comentário lá que é importante, tá bom? Faça isso para que a gente possa atingir o máximo de catequistas possíveis, Brasil afora, dentro desse processo de formação para os nossos catequistas. Então vamos fazer isso. Faça esse processo, eu chamo isso de evangelização, quando nós compartilhamos, quando nós divulgamos, quando nós testemunhamos, Porque a evangelização nada mais é do que testemunhar Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante para nós, porque nós já ouvimos falar muito de catequista como pedagogo e mistagogo. E nós terminávamos o nosso último encontro falando justamente disso aqui. Mas o que é um catequista mistagogo? Que é uma palavra nova, não se usa, nova para nós, não se usa no cotidiano da vida essa palavra. Mistagogia e pedagogia muito mais usada, graças a Deus, por causa dos nossos educadores. E boa parte dos nossos catequistas são pedagogos. Que coisa boa, Tem muita gente da nossa catequese que é professor, que é da pedagogia. Isso é excelente. Bom seria se todos nós pudéssemos ter uma introdução básica à pedagogia e também à psicologia, para assim a gente poder assimilar mais ainda o comportamento humano e como transmitir o conhecimento. Mas a palavra mistagogia vem do grego, Mistaien, que significa conduzir ao mistério. Nós já ouvimos isso muitas vezes, inclusive comigo, falando nos encontros por aí, e também com outros catequistas, com outros padres, com outras pessoas, em outros encontros de formação. Tantas vezes nós escutamos isso aqui, conduzir ao mistério. E também a pedagogia tem a mesma raiz, que é conduzir alguém, mas é conduzir a criança, Então, conduzir alguém ao mistério. E a pedagogia, mais do que qualquer coisa, é conduzir a criança, Paidós alguém, ou seja, conduzir a criança. Paidós mais alguém, paidós, conduzir alguém do latim, criança, tá bom? Então, mistagogia, conduzir ao mistério, pedagogia, conduzir a criança. Se nós tratarmos aqui de catequese com crianças, por exemplo, nós estamos dizendo que nós vamos conduzir a criança ao mistério. Nós tratando a catequese com adolescentes, conduzir o adolescente, o jovem ao mistério. Com adultos, a mesma coisa, conduzir o adulto ao mistério.
Nós já falamos um pouco de mistério, e que o mistério, né, se confunde com o sacramento na perspectiva de Paulo, né? Então nós vamos conduzir esse catequizando para dentro do mistério, para a vivência da vida sacramental, mas a vida sacramental ela se realiza na vida da comunidade. Portanto, a catequese ela tem como fim último não a celebração dos sacramentos, mas a vida no sacramento, que é diferente. Nos outros vídeos nós dissemos, né, que a catequese ela não tem como fim último dizer assim, você vai fazer a catequese para receber o sacramento. A catequese com iniciação, ou a catequese de iniciação, ela tem como fim último, né, a condução ao discipulado e a missão, que é justamente levá-lo para dentro do grande mistério de Deus. Esse discipulado e essa missão, olha que interessante isso aqui. O discipulado e a missão me coloca dentro da vida sacramental. Por exemplo, uma pessoa que vive o batismo, ela é batizada e vive o seu batismo, ela introduzida dentro do mistério do batismo dela, ela é por natureza discípula missionária do nosso Senhor. Da mesma forma, a pessoa eucarística, ela é por natureza discípula missionária do Senhor. Por isso que a catequese, ela tem como fim último tornar a pessoa discípula missionária do Senhor na vivência do sacramento. E como é que nós vamos organizar a nossa vida dentro de uma pedagogia e dentro de uma mistagogia na vida da comunidade? Como nós vamos fazer isso? Olha que interessante. Precisa, não é? Precisa. Bom seria se nós organizássemos uma comissão de iniciação à vida cristã. Comissão de iniciação à vida cristã. Isso aqui é importante. Muitas paróquias, Brasil afora, pelos testemunhos que nós temos, já tem isso. Com os encarregados da tradicional preparação para o batismo, a confirmação e a Eucaristia, sendo substituído esse caminho, porque vocês sabem que ainda existe muito nas nossas paróquias a catequese catequese do batismo é ótima, né? Nas nossas paróquias existe muito ainda pastoral do batismo. Alguns lugares existe a pastoral da Eucaristia, você acha? Alguns lugares tem a pastoral do Crisma. Quando não é assim, nós temos a pastoral do batismo, um coordenador da catequese da Eucaristia e um coordenador da catequese do Crisma. E isso vai se tornando coisas separadas, não é? Tudo separado. A proposta que se faz é que haja uma comissão no processo de iniciação à vida cristã. Uma equipe de iniciação à vida cristã. Como a gente traduz essa equipe, padre? Não havendo mais, a gente tira, e aqui em Ribeirão, graças a Deus, nós, ao longo dos anos, nós fomos conseguindo formar as pessoas nas nossas paróquias. Muitas das nossas paróquias, a pastoral do batismo ela não existe mais. Agora nós somos o grande grupo, não é, da catequese. E a pastoral do batismo convertida em catequese batismal. Catequese com crianças, catequese com jovens e adolescentes, catequese com adultos. Então esse seria o ideal. Na minha paróquia nós fazemos assim: catequese batismal, catequese com crianças e adultos, catequese com crianças, né? Catequese com jovens e adolescentes e catequese com adultos. Isso torna mais fácil porque quando nós reunimos
Quando eu digo assim, nós vamos ter um encontro com catequistas para a formação, ninguém vai perguntar, padre, eu sou do batismo, eu preciso ir. Não, é uma catequese só. É uma comissão de iniciação à vida cristã. Claro que você pode usar, como você quiser, né? Serviço de animação bíblico-catequética da paróquia, não é? Serviço de animação de iniciação à vida cristã, não é? Catequese paroquial, tudo isso aqui a gente diz ser válido. O que não pode é a gente dissociar, separar as catequeses, por assim dizer. Pastoral do batismo, antiga, né? Catequese batismal, ou catequese de Eucaristia, catequese de Crisma e catequese com adultos. Não, é uma catequese só com esse grupo todo envolvido nela, né? Isso aqui é muito importante para o desenvolvimento no processo de iniciação cristã, que a gente chama, né? Essa unidade essa unidade sacramental, que a gente chama. Unidade sacramental. Não há mais uma separação. Há uma unidade sacramental para os sacramentos de iniciação cristã. A comunidade ela tem o seu estilo próprio de vida, né? Por isso a importância do testemunho comunitário. Diante do frágil compromisso de parte dos católicos com o testemunho da missão, é necessário um processo iniciático de conversão que dinamize catequizandos e catecúmenos na vida da fé. Olha como é interessante essa fala aqui. É preciso, urgente, que haja um processo iniciático de conversão entre catequizandos, né, com os com os catequizandos e os catecúmenos. Qual a diferença de uma coisa e outra? Nós já dissemos em outros momentos. Catequizandos são aqueles que já receberam os sacramentos, né? Nós chamamos de catequizandos. Catecúmenos são aqueles que não são batizados ainda, né? São os catecúmenos, tá bom? Uma coisa são os que não receberam os sacramentos de iniciação, são os catecúmenos, que não são batizados. E os que já receberam os sacramentos, que já receberam o sacramento batismal, esse, quando entra no processo, nós chamamos de catequizandos, não é? Padre, mas o senhor não disse que no processo de iniciação cristã, quem está vivendo o querigma não é catequizando? Quem não é batizado está vivendo o querigma, ainda não é catequizando, ele é simpatizante. Depois ele passa a ser catequizando no segundo momento, e nós vamos falar, aprofundar esse tema depois, tá bom? De modo geral, isso aqui, compreendido, né? Catequizandos, quem já recebeu o batismo. Catecúmeno, quem não é batizado ainda. Por isso que precisa dinamizar isso aqui, para que não se torne uma coisa cansativa na vida dessas pessoas. Por isso, o processo de iniciação é benéfico e educativo para a comunidade toda, não apenas para os iniciantes, né? Aí a gente pode perguntar, quem são os iniciantes? Iniciantes são aqueles simpatizantes, né? Os catecúmenos, ou a galerinha que está começando a iniciação cristã, tá bom? A comunidade toda precisa estar envolvida no processo de iniciação cristã. Lembra que eu disse que a catequese, lá no comecinho, ela é como que a viga mestra de toda a ação pastoral da igreja. Não é aquela sustentação da ação pastoral da igreja. Então, a comunidade toda vai gravitar em torno da catequese, né? Da iniciação à vida cristã. Isso aqui é importante demais para a gente não se esquecer de jeito nenhum. Logo, os ministros ordenados, não é? O que eles têm? Eles têm uma competência, têm competências da conferência episcopal. Por exemplo, o bispo é catequista por natureza.
Por excelência, né? Ele é a excelência e por excelência ele é o catequista. Deve ter a catequese como prioridade das prioridades. Quem diz isso? O bispo na sua diocese, preste atenção, ele tem que ter a catequese como prioridade das prioridades. E quem diz isso, sabe quem é? O Catequese Tradendi, no número 63, e o Código de Direito Canônico diz isso também, lá no número 159 e 160. Não é o Código o Direito Canônico, não, perdão, gente. O Diretório, né, dos Bispos, né, diz isso. O Diretório dos Bispos, né, tem um ritual, né, que chama Diretório dos Bispos, que diz isso, que ele tem de eleger a catequese como prioridade das prioridades. Catequese Tradendi, nós sabemos, é aquele documento de João Paulo II, né, que é santo, lá de 79. Primeiro documento de João Paulo II, acredita? Primeiro documento oficial de João Paulo II foi esse, não é o Catequese Tradendi, lá de 79, e ele diz isso no número 63. E depois o Diretório dos Bispos diz lá no número 159 e 160, falando dessa eleição da catequese como a prioridade para a administração do bispo na sua paróquia. Cabe a ele, o bispo, olha que legal, cabe a ele, o bispo, um zelo especial para com o processo de iniciação à vida cristã e de uma formação continuada na diocese. O bispo tem que propor uma formação continuada para os catequistas na sua diocese. Isso quem diz não sou eu, né? Quem diz são os documentos da igreja. Então isso aqui é importante demais para nós, para a nossa vida de formação. Aí vocês conseguem compreender por que vive, não é, nas nossas dioceses, tem tantos encontros de formação, mais para a catequese do que para outras pastorais da diocese. Entenderam por quê? Porque é a atividade primordial de toda a diocese, da igreja. Ele diz mais ainda, releva a importância do bispo no catecumenato primitivo, principalmente por ocasião da mistagogia. É ele por natureza. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai percebendo que a ação dos bispos na igreja, no que se refere ao modelo catecumenal lá de trás, era ele que fazia esse processo de mistagogia. Era ele que levava a pessoa para dentro do mistério. E isso, na medida que as populações foram crescendo, a densidade demográfica e geográfica foi sendo ampliada, aí eles nos direcionaram, a nós padres, a fazermos isso aqui. Então nós padres temos vai chegar nisso ainda, nós padres temos por natureza de sermos os primeiros, depois do bispo, a fazermos esse mergulho com a sua comunidade dentro do mistério. Nós chamamos de mistagogia. Percebe? Daí essa importância que nós temos, né? Nós padres. E, claro, direcionado tudo isso pelo bispo, porque ele é o primeiro catequista da sua diocese. Isso aqui é importante demais para nós. E aqui uma parte que cabe a nós padres e aos diáconos. Dos padres e diáconos depende o êxito do processo de iniciação cristã. Olha que importante isso aqui. A catequese de iniciação cristã, ela vai ter êxito na paróquia se o padre, e se por acaso tiver diácono, eles estiverem envolvidos nessa catequese de iniciação, envolvidos mesmo, mergulhados nela.
é função de padres e diáconos estarem envolvidos no processo de iniciação à vida cristã, com preparação constante, que podem orientar, acompanhar e animar o processo iniciático. Como é que o padre e o diácono vão estar envolvidos na catequese? Com uma preparação constante. Não é uma preparação de vez em quando. É uma preparação constante para orientar, olha os verbos, acompanhar e animar o processo de iniciação à vida cristã. Nós, padres e os diáconos, temos de fazer assim. Tá? Então isso aqui é importante para nós. Depois, olha que interessante, qual é a função mais ainda? Zelar pela formação dos responsáveis pelos 4 tempos da iniciação e garantir a celebração e ritos das 3 etapas. Tudo isso cabe a padres e diáconos. O que é que cabe aos padres e diáconos? Zelar pela formação dos responsáveis pelos 4 tempos da iniciação. Quem são esses responsáveis? A comunidade toda. A comunidade toda. Mas, de modo geral, os catequistas, os introdutores. Quem mais? Pais e padrinhos. Quem mais? Os responsáveis pelas crianças, os adultos. Ou seja, é zelar por isso aqui. E garantir a celebração dos ritos. O padre que acompanha de perto a catequese, ele sabe exatamente, quando ele está elaborando, por exemplo, a sua agenda paroquial, né, junto com o seu CPP, preparando fazendo o planejamento pastoral do ano seguinte, ele já tem que ter em mente algumas datas específicas para a celebração e os ritos da catequese. Dentro do planejamento pastoral da igreja, as primeiras coisas a serem colocadas dentro desse planejamento pastoral são as formações com a catequese, são a essa responsabilidade primordial com as celebrações e com os ritos. Isso aqui é extremamente importante. Para o zelo, né? Para o andar bem na vida pastoral da igreja. Hoje nós falamos disso. Olha lá. E tudo isso aqui está dentro dessas 2 palavras que nós ouvimos no começo. Pedagogia e mistagogia. O catequista mistagogo e pedagogo. O padre pedagogo e mistagogo. O bispo, por natureza, pedagogo e mistagogo. Quando ampliamos esse leque dessas 2 palavras, a gente entra nesse espaço que nós vimos agora, que nós refletimos agora. Penso que aqui fica muito claro qual é a missão da igreja, não é? Enquanto pastores, né? Os pastores da igreja, com esse zelo que tem de ter, e quem diz isso é a própria igreja para nós, padres e bispos e os diáconos, e vocês, catequistas, sabendo disso, é claro que vocês vão olhar com muito zelo também para a formação. Quando o padre propor a formação para você, vá. Quando o bispo da sua diocese propor a formação para você, vá. Porque é a formação que garante o sucesso da iniciação à vida cristã. Veja, é a formação aliada à espiritualidade, que é outro tema que nós vamos tratar depois no nosso processo de formação. São essas 2 questões, a espiritualidade e a formação, que garante o sucesso da catequese com iniciação. Veja, nós ouvimos às vezes tantas reclamações, né, quando temos reuniões, e uma das coisas que se pede muito são as formações.
Primeira coisa, não é? Quando se senta para fazer uma análise do ano, a primeira coisa que diz é: para o ano que vem nós precisamos de formação. Para o ano que vem nós precisamos acolhida. E a acolhida eu vou deixar para depois, né? Porque o nosso caso aqui é a formação. Triste é quando nós escutamos de tantos padres quando diz que eu proponho formação e os meus não vão. Vamos participar das nossas formações. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Curta, compartilhe e vamos rezar e agradecer imensamente a Deus por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe e vamos nos formando na medida de Jesus Cristo. Deus abençoe.